Olá a todos, Ronald Souza do canal Disse Pensando. E o tema de hoje é Império Romano, Sinédrio Judaico e Reino de Deus. Há uma palavra em Eclesiastes que Salomão diz que não há nada novo debaixo do céu. Tudo que é já foi e tudo que há de ser já foi também. E eu quero trazer uma palavra hoje na meditação desse texto sobre a perspectiva de Salomão e a realidade dos dias de hoje. Salomão tinha uma perspectiva de ciclos que se repetiam, né? Mudam-se cenários, tempos, pessoas, mas as ideias, as propostas, as motivações e as intenções continuam a mesma. Na época de Jesus, Israel era subjugada pelo Império Romano, que era a grande potência mundial. E o povo de Israel era subjugado pelo Sinédrio, que eram representantes de Deus, que eram as autoridades que falavam em nome da moral, falavam em nome de Deus para o povo de Israel que vivia também oprimido. Em meio a esse contexto estava Jesus, falando sobre o amor de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre as bem-aventuranças, sobre uma nova perspectiva de vida, um novo enxergar, uma transformação de uma constituinte que não estava escrita em papéis ou em tábuas de pedra, mas em corações que eram transformados ao ouvir a mensagem do Evangelho, que tinha uma nova perspectiva de vida, né? E que ao mesmo tempo sabia o que era viver dentro da cultura judaica e também dentro do sistema romano. Jesus, ele nunca se isentou disso, pelo contrário, ele mandou dar a César o que é de César, ele mandou dar as ofertas e cumprir a lei de Deus, mas ele criou através da sua palavra, do seu estilo de vida, né, o reino de Deus implantado, uma nova perspectiva. E porque tudo isso de alguma maneira trazia escândalo ao Império Romano e ao Sinédrio Judaico? Porque o Império Romano e o Sinédrio Judaico tinham as mesmas intenções e motivações. Mesmo em nome dos seus ideais ou em nome do seu Deus, todos eles tinham o mesmo propósito, eles eram aliançados de certa forma. E o propósito deles era: nós temos que subjugar o povo, nós temos que colocar o povo debaixo do nosso domínio. E aí, tanto o Império Romano, com a sua cultura, com os seus ideais, mas maltratando o povo, exercia isso, quanto o Sinédrio Judaico fazia através das leis de Deus, subjugando, oprimindo o povo. Se você ler a Bíblia, você vai ver tudo isso que eu estou lhe falando. E o que é que eu quero falar sobre isso? Sobre essa realidade na qual nós estamos vivendo, que são ideias que se chocam, mas têm as mesmas motivações e ideais. Sabe, tudo que eles querem é dominar o povo, é subjugar o povo às suas ideias, sejam elas ideias romanas ou sejam elas ideias em nome de Deus. O que nós queremos é que a maioria das nossas ideias, elas prevaleçam. E Jesus vive em contrapartida disso. Aquilo que ele ensina não é uma rebelião contra o Império Romano ou contra a lei de Deus. É uma rebelião que muda os corações, que faz os corações, sabe, gritarem, ferverem de amor para com Deus e para com o próximo. E contra essas coisas não há lei, tanto do Império Romano quanto do Sinédrio Judaico. Isso nos ensina muito acerca da perspectiva, da vontade de Deus. Mas tudo que o Império Romano e o Sinédrio Judaico querem é, no final da história, fazer aquilo que fizeram com Jesus. Que aquilo que Jesus ensinou fique de lado por completo. Que Jesus morra segundo aquilo que nós achamos e que na verdade Barrabás venha a ser solto. Não importa se o Império Romano vai lavar as mãos em nome de Pilatos ou se o Sinédrio Judaico vai concordar porque não aceitavam que Deus estava manifesto através de Jesus. O que importa é que os nossos ideais prevaleçam, nem que seja olho por olho, dente por dente, nem que eu tenha que lavar as minhas mãos, não importa. O que importa é que os nossos ideais prevaleçam e os interesses são os mesmos. Existem dois lados, mas da mesma moeda. Não são duas moedas, é a mesma moeda. Todos eles têm os mesmos ideais. Tudo que eles querem é soltar Barrabás que está dentro dele e crucificar novamente o nosso Jesus Cristo. E dentro dessa perspectiva que nós estamos vivendo hoje, eu quero trazer essa palavra de reflexão sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o Brasil. Veja bem o que está acontecendo, né? E que nós possamos, como homens e mulheres,
de bem, sabe, homens e mulheres que amam a Deus verdadeiramente, ter a consciência e refletir a cada dia sobre tudo aquilo que está acontecendo. Os Barrabás estão sendo soltos constantemente através de notícias falsas, através, sabe, de palavras que machucam, e isso tudo em nome dos seus ideais. Tudo isso em nome daquilo que acreditam. E na verdade, através das suas próprias ações, estão crucificando Jesus novamente. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine, nos liberte a cada dia mais. Eu disse isso pensando que Deus te abençoe a cada dia e que você possa refletir que entre Império Romano, entre Sinédrio Judaico e entre o reino de Deus, o que vai prevalecer é o reino de Deus. Porque Império Romano passou, Sinédrio Judaico passou também, mas o reino de Deus jamais passará. Que Deus te abençoe e um forte abraço em nome de Jesus.